Boa tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês nessa tarde de sábado para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou William Ribeiro e aqui com a nossa amiga Aninha. Olá. Para juntos fazermos aí reflexões a respeito do nosso tema de hoje. Lembro, meus amigos, que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos a importância da participação de vocês com perguntas, comentários, dúvidas, que podem ser enviadas através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou então através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro 96632 8040. 96632 8040. Vai ficar anotado aqui na sua tela. Podem anotar com calma. Lembramos que vocês podem acompanhar não só o nosso programa, mas toda a programação da Rede Brasil Espírita através do seu aparelho móvel, seu aparelho celular. Bastando para isso baixar o aplicativo da rede. Lembramos que já estamos aí, já ultrapassamos a mais de 100 mil aplicativos baixados. E sempre, meus amigos, sempre o nosso tempo é um pouco corrido, mas no finalzinho do programa reservamos um espaço, um tempo para poder responder as perguntas que nos chegam. As que não conseguimos responder aqui no ar, faremos através do e-mail ou através do nosso WhatsApp. Bom, na semana passada, com o nosso amigo Luiz, refletimos a respeito de duas obras primas, duas obras consagradas. Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, e o Livro dos Espíritos, na codificação de Allan Kardec. Com muitos ensinamentos, algumas perguntas, algumas dúvidas. Inclusive, parece que temos uma pergunta para hoje a respeito desse tema. Tema de hoje, Hermes Trismegisto, Ciência Hermética, Deuses Egípcios. Vamos falar aí dos místicos e alquimias. Lembramos, meus amigos, que é um assunto muito amplo, muito vasto. Muito. A gente precisaria aí de um seminário para poder organizar tudo isso. Mas a gente vai aqui, juntamente com vocês, tentar algumas reflexões a respeito do tema. Aliás, assim, se me permite, acho que vale a pena a gente ressaltar que todos os programas ele tem esse objetivo, né, de despertar uma curiosidade, dar início a uma discussão. A gente não tem a pretensão de esgotar nenhum desses assuntos durante essa uma hora. Então vale a pena a reflexão posterior. Né? Conferir, pesquisar, né, estudar. Exatamente. E todos os nossos programas, dentro dessa participação de vocês, a gente vai... Já temos aí pré-definidos alguns programas, mas a gente vai encaixando alguns temas que a gente, né, constatar aí que há uma necessidade, principalmente com a participação de vocês, para voltarmos com uma segunda parte do programa, Sim. Vamos dizer assim, né? Bom, Hermes é um sacerdote das iniciações no Egito, né? Um mestre do ocultismo, da alquimia, Deus dos deuses, né? Considerado pelos egípcios Deus dos deuses. Um sacerdote que nos trouxe isso lá atrás, né? Eras longínquas, né? Do Egito. Bem no início da era egípcia. E em algumas observações que temos aí, que foi contemporâneo de Abraão. De Abraão, exatamente. E na época, né, a Grécia tinha essa parte oculta, né, essa coisa bem
bem espiritual, né? A coisa transcendente, saindo da matéria. E esses ensinamentos de Hermes eram ensinamentos que, como dissemos, ocultistas, alquimia, eram assuntos que não poderiam ser muito externados, se assim podemos dizer, né? Então, esses ensinamentos, essa essência desses conhecimentos, porque, na verdade, eram mensagens trazidas eram mensagens crísticas, né? Momentos de ensinamentos vindos direto do nosso Criador. E era passada ou dividida por um grupo restrito, né? Os lábios da sabedoria só faziam chegar esses conhecimentos também aos ouvidos da sabedoria. E perdurou por muito tempo esses conhecimentos ocultos, a alquimia, né? Passando de mestre a discípulo, né? De mestre a discípulo, de mestre a discípulo. Exatamente, essa linha de mestre e discípulos, os iniciados, né? Até chegar um determinado tempo que não chegou, porque nessa época não se anotava nada, né? Era uma grande dificuldade, né? As coisas não eram registradas em papel, por várias situações, dentre elas uma perseguição muito grande que havia, né? Ou seja, era muito recriminado esses assuntos ocultistas. E chegou num determinado momento, justamente na Idade Média, que começaram essas anotações e que tivemos um grande livro dessas repercussões, né? Kybalion, né? Que foi 3 iniciados, que se titulam iniciados, que registraram, né, essas leis herméticas, esses ensinamentos vindos, trazidos até nós por este grande avatar. E vamos dissertar um pouquinho. Eu acho, né? até que só para complementar, que essa maneira de passar a informação de mestre a iniciado e discípulo obedecia a um planejamento em relação à maturidade da humanidade naquela época, né? Porque era preciso muito cuidado para passar essa informação adiante. Isso era um cuidado que se tinha naquela época. O objetivo não era só esconder e selecionar quem tinha direito à informação, mas era garantir que ela seria conduzida de maneira correta. Então, como é que iriam receptar? Exatamente, né? Apesar da gente estar aqui na Terra, nos primórdios da nossa existência, mas isso já vinha acontecendo antes em outros orbes, e já se tinha visto o que a informação mal administrada poderia fazer. Então esse era um cuidado dos seguidores de Hermes de proteger a informação para evitar que ela fosse usada de maneira equivocada. Né? E sempre, desde os primórdios, né, que o Egito, muitos sábios, né, filósofos, visitam o Egito, né, vão até o Egito para buscar esse conhecimento místico, né, nesse oculto. período da ciência hermética, esse fluxo foi muito mais intenso, né? As visitas em busca de conhecimento foram mais intensas. E esses iniciados, se assim podemos dizer, esses que conviveram ali, né, que receptaram esses ensinamentos, eles levaram esses ensinamentos, né, eles foram distribuídos, né, por todos os continentes, todos os países, né, vários países. É interessante que ele estava em vários países e ele foi usado de base em várias religiões também. Né? Então isso prova exatamente que, assim, que era uma mensagem genuinamente crística e cujo objetivo era que ela se espalhasse mesmo de maneira segura, né? e definitiva. E o mais importante é que, assim, existia também o cuidado de que ela não fosse aprisionada em nenhum credo,
que nenhuma religião específica se sentisse dona daquela informação. Isso também, o fato deles ser, os aprendizes serem tão selecionados, também facilitava isso. Né? Evitava que alguém se sentisse dono daquela informação. E aí, toda vez que alguém se apodera de uma informação, ela acaba sendo deturpada, né? Distorcida, né? Levado para outro sentido, né? Outra. E como sabemos, as pautas dos nossos programas que a gente vem falando, a base, o foco é justamente reflexões em cima desses ensinamentos que são mensageiros diretos, né, que trazem as mensagens diretas do nosso Criador. São mensagens que perduram, né, durante o tempo. Sim. São mensagens que não se apagam. São mensagens que não necessariamente precisam estar escritas. Exatamente. E nós estamos falando aqui de uma informação que vem sendo passada de 3.000 anos, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Então, assim, é muito tempo permanecendo essa informação para que ela não seja verdadeira, que ela não venha da fonte. E isso aí é o que você disse. Por muitos e muitos tempos, essas informações, esses princípios, essas elucidações que nos chegaram para fortalecer, né, a humanidade. Sim. Dentro dos ensinamentos vindos, diretos do nosso Criador, ela permanece até os dias atuais. E assim, me veio uma imagem aqui agora de como isso é difícil de você... porque você imagina, a gente está falando das verdades crísticas para uma humanidade ainda na infância. Então é o que hoje, por exemplo, os professores da educação infantil fazem, de pegar as crianças muito pequenininhas e traduzir para elas informações importantes, de maneira que elas consigam captar aquela informação tão preciosa. E era exatamente isso que eles faziam com a gente, naqueles primórdios lá da nossa existência, né? Só chegava, né, era um grupo limitado, mas dentro de uma arquitetura divina, para que a coisa não se perdesse. Exatamente. Ou, melhor, para que a coisa encontrasse um caminho de luz para perdurar. Porque são ensinamentos que até os dias de hoje fortalecem a humanidade, né? E o Egito tem essa essência, né? Desde os primórdios, que essa essência divina, né, não é um povo comum, não é? Algo, né, transcende, algo sai da matéria e vai para pontos mais elevados, né? A criação das pirâmides. Isso reflete bem o grau evolutivo que eles estavam, né, em relação ao resto da humanidade, que eles já traziam uma bagagem, uma informação que foi utilizada ali de maneira adequada, de maneira correta, né? E a gente sabe que mesmo que esses ensinamentos pautados nessa solidez, né, pautados nessas verdades crísticas, eles criam uma sustentabilidade muito grande, porque desde os primórdios que as perseguições, né, pelo interesse particular de determinados governantes, de determinadas religiões... Porque quem tem informação tem o poder, né? Isso. E como o objetivo sempre foi esse manuseio da massa, qualquer informação que fortalecesse, né, a humanidade iria desviar a atenção. Exatamente. Então, perdurou, ultrapassou todas essas dificuldades, todas essas perseguições, não é? E se manteve, a essência se manteve, até o lançamento do Caibalion, né, que registra ali
esses ensinamentos, né, que desde a época de Abraão vinham sendo, né, passados por esse sacerdote crístico, Deus dos deuses, não é? Por eles. É verdade, é verdade. E é interessante que assim, o livro foi escrito numa época que foi a era máxima da perseguição. Né? Era o auge, né? E mesmo no olho desse furacão, a gente percebe o planejamento divino de plantar ali aquela semente. Queria sobreviver a toda aquela era de dificuldade e de dor que a gente atravessou, que foi a época da Idade Média. Né? Era um momento que qualquer situação de misticismo, né, de transcender... Muitos de nós fomos para a fogueira. O caminho era esse, era a fogueira. Exatamente. Ou seja, grandes dificuldades, né, de dar sustentabilidade a esses ensinamentos, a essas verdades, que só sendo crística para poder permanecer, sobreviver, né? E o Caibalion, datado de, acho que 1908, não é isso? Primeiro século, que veio nesse momento foi que iniciou, que se startou os primeiros registros, né, dessa essência, desse conhecimento, destas mensagens, da essência dessas mensagens nos trazidas pela ciência hermética, né? Que assim, que hoje nos beneficia até hoje, né? Porque hoje uma vez que a gente começa a ler o Caibalion, começa a estudar o que está escrito ali, a gente percebe o quanto disso a gente já ouviu em outras religiões, né? O quanto a gente já foi apresentado em outras reuniões, o que eles já falavam lá no início. É bastante interessante, é fácil de você relacionar muito dessas... dos 7 princípios a temas que estão, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Exatamente, a coisa é... Né? A relação é muito... Eu estou falando do Livro dos Espíritos porque, enfim, é a minha base. É o que a gente... É o que a gente estuda, mas assim, é muito fácil você relacionar esses 7 princípios ao Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza que também deve ser muito fácil de relacioná-lo à Bíblia, por exemplo. Né? Porque assim, e a gente sabe que muitas das visitas que foram feitas ao Egito naquela época pelos estudiosos foi exatamente para isso, para usar esse conhecimento como base de religiões que estavam surgindo a partir dali. Buscar essa essência, né? A sustentabilidade nisso tudo. E não só no Livro dos Espíritos, a gente vem aí nos nossos programas falando dessas mensagens crísticas e a gente vê que a essência, Buda, Krishna, né? Maomé, o anjo Gabriel ali no momento, né? E todos os outros, né, que foram esses mensageiros crísticos, a essência, ela não muda. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E não poderia ser diferente, né? Se a gente está falando da verdade... De uma fonte, né? A fonte é única, né? Não tem por que ser diferente essa informação. É isso aí. Estamos chegando aqui já no primeiro fim do primeiro bloco do programa. Olha como... Não chegamos nem nada. No começo da história. Muita coisa ainda para a gente estar aqui refletindo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Não saia daí.
Bom, meus amigos, retomamos aqui, voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Lembro que vocês podem participar mandando perguntas, dúvidas ou mesmo comentários através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também através do nosso WhatsApp, 96632 8040. No finalzinho do programa vamos estar, dependendo do nosso tempo, respondendo algumas perguntas que nos chegam. Temas de hoje as leis máximas, né, de herméticas. Estamos falando aí de Hermes Trismegisto. E como dissemos, terminamos o primeiro bloco, quando foi lançado o Kybalion, que foram os primeiros registros desses ensinamentos, dessa essência, foi numa época um pouco complicada, idade medieval, e as perseguições eram muitas. Intensas. E todos aqueles mestres da época, os estudiosos, os ocultistas, eram hermetistas. E foi um momento em que a alquimia começou com aquela citação de transformar um metal em ouro, um metal nobre em ouro, para poder fugir aí as inquisições, né? Eles transformam o metal em ouro. Como é que a gente tem alguma utilidade? Tem, exatamente, tem alguma utilidade. E na verdade eles queriam transformar a ignorância no amor, exatamente, né? No bem viver, né? E aí, no registro do Kybalion, foram registradas as 7 leis máximas, se assim podemos dizer, né? Os 7 princípios. Os 7 princípios, a essência dos ensinamentos herméticos, a ciência hermética. É interessante, né? Como eles conseguiram em 7 princípios definir todo o nosso processo evolutivo. Mesmo sendo, quando fala assim, né, das leis herméticas registradas, a gente imagina um livro né, enorme, né? E, na verdade, são 7 princípios que, como dissemos aqui, falamos no bloco anterior, são aqueles ensinamentos que a gente está sempre abordando aqui, que são os ensinamentos crísticos. Exatamente. Né? Primeiro princípio, né, das 7 leis máximas aí herméticas, princípio do mentalismo. Tudo é mente, né? Tudo é mente. O universo é mental. Olha que falamos, Jesus, quando aqui esteve, ele, em um dos seus ensinamentos, ele nos disse que no reino do meu Pai não tem formas, não tem cor. Ou seja, aqui estamos no mundo material, né? Um corpo humano, necessário, precisamos, e estamos envoltos em meio a instrumentos que nos chegam como objeto de evolução. É um momento, mas é transitório. É real dentro das ferramentas humanas que ainda precisamos. Mas somos espíritos. Então, dentro desse conceito, né, passa a ser a física quântica. A cada dia evolui, explicando que tudo é criação mental. Tudo da nossa mente. Na medida que o espírito vai se emancipando, vai se distanciando da matéria, tudo vai ficando para trás. Né? E é interessante que assim, isso acaba trazendo para a gente, pelo menos nos alertando do peso da nossa responsabilidade no nosso processo evolutivo. Porque se tudo é mental, tudo é reflexo do meu pensamento. Então eu sou, como Jesus já dizia,
coparticipador da minha realidade. Eu tenho a minha parcela de construção dessa realidade. Isso. Se eu não estou satisfeita com a minha realidade, eu tenho a ferramenta de modificá-la. Basta que eu use o meu pensamento de maneira adequada e crie uma outra realidade. O que a gente vem falando em todos os programas, né? Os ensinamentos de Buda, de Krishna, vários filósofos. Precisamos do mundo físico para fazermos as nossas provas, lapidarmos a alma, melhorarmos os sentimentos, resgatarmos débitos antigos. Mas o quanto mais nos afastarmos dessa necessidade, né, mais sutil vai ficando o espírito, vai se distanciando, né? Aquele ponto de entender que o corpo físico e tudo aqui, todas as necessidades físicas que ele gera, todas elas são transitórias, tão transitórias quanto é o corpo físico. Isso. Então não se pode estabelecer isso como sendo uma prioridade, né, no processo evolutivo. Então, essa é a mudança de pensamento que assimilar bem isso, né? O princípio da mentalização é para quê? É para que você, tendo consciência de que tudo é uma criação mental, se tudo é uma criação mental, toda essa minha ferramenta física, ela tem que servir para o processo evolutivo. Ela não é o meu processo evolutivo, ela não é o meu objetivo. E olha, a chave que nos é fornecida por Hermes nos seus ensinamentos para que possamos abrir esta porta, não é? Ou seja, quem sou, né? O próprio Kybalion diz isso, né? Que o conhecimento, dominar os 7 princípios é a chave mestre que você recebe. Ou seja, a partir do momento que você controla isso, que você entende como funciona e você administra bem isso, você tem a chave mestre e você passa por qualquer lugar, você passa por qualquer porta e você segue o seu processo evolutivo. Nós somos o que pensamos e o que fazemos, ou seja, está então em nossas mãos, né, arquitetar o nosso futuro. Ele tem até uma frase que, a frase é muito simples, mas que traz um trabalho intenso que ele diz: não está satisfeito com a sua realidade? Controla o seu pensamento. Olha. É só isso que a gente precisa, controlar o nosso pensamento. Ter consciência e ter a certeza de que tudo isso que nos envolve é uma criação mental. Administrar bem isso, controlar bem isso, só leva, né, a leveza nessa nossa jornada. Exatamente. Segundo princípio, são 7, mas o nosso tempo é corrido. Princípio da correspondência. Que ele faz a partir do momento que você entende o princípio da mentalização, que eu sou responsável por tudo que eu crio, o meu pensamento forma a minha nova realidade, facilita a compreensão do princípio da correspondência, porque eu vou criar aquilo de acordo com o meu momento. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Então, eu pensei, eu criei. Ninguém criou esse problema para mim. Se eu estou diante de uma situação negativa, ela tem essa situação negativa, ela foi criada por mim mesmo. Eu produzi tudo aquilo. Há uma correspondência, né? Exatamente. Ou seja, esse princípio nos mostra que tirou aquele véu, o véu, né, de Ísis. Isso. Mas saímos da matéria e transcendemos. Ele permite que a gente veja o outro lado. Isso. Né? Sai do conhecido e vai para o desconhecido. Vai em busca né, da nossa essência. Exatamente. Né? Terceiro princípio da vibração. Muito interessante, né? Isso aí dava uns 3 programas. Tudo vibra, nível de vibração da nossa consciência. Nada está parado, né? A gente tem a ideia equivocada, né, de que
tudo que está à nossa volta, desse nosso mundo físico, ele está estacionado, que é sólido, né, que está estacionado. E não está. Tudo vibra, tudo é formado por milhões de átomos que estão incessantemente em movimento. Qual é a diferença? Se a gente está num momento de vibração mais baixa, a gente está mais preso na matéria, esse movimento ele se torna mais lento. Então dá a impressão de que aquela cadeira ela é sólida, mas ela tem ali uma energia em movimento constante. Isso. Quando a gente vai se afastando da essência da cadeira, vai se caminhando, né, se encaminhando em direção à parte mais espiritual, a gente continua vibrando, os átomos continuam em movimento, e às vezes esse movimento é tão intenso que ele diz isso, que aos nossos olhos parece que ele não existe, de tão rápido que é esse movimento. Então qual é o segredo? O segredo é a gente perceber o que essa vibração provoca em nós. Que resultado tem a vibração do ambiente, de uma música, de uma leitura, por exemplo, de um filme, de uma conversa, do contato com uma pessoa. Porque se está tudo vibrando, nós também estamos vibrando juntos. Isso. Então, como é que a gente reage a essa vibração? Ou o que essa vibração provoca em mim? Esse é o objetivo, de você entender isso. Se você entende, domina isso, você começa a trabalhar a seu favor. Eu não vou mais permitir, por exemplo, que uma discussão dentro do ônibus, que não tem nada a ver comigo, me provoque uma reação de medo ou de raiva. E aí eu começo a me comportar preventivamente. Se é que eu posso chamar dessa maneira. Não sei se a palavra é preventivamente. Quanto mais lenta, né, quanto mais baixa essa vibração, né, mais grosseira ela fica. Né? E os princípios herméticos, a ciência hermética, os ensinamentos que nos vêm, né, a tradição, né, nos diz que a matéria, quando ela acelera, ela vai ficando mais sutil, né, quando ela vai vibrando com mais leveza, mais sutileza, ela sai, há uma evolução nisso aí, né? Sai da matéria, acelera, entra na energia, acelera, entra na luz, e assim por diante, em direção ao nosso Criador. Por isso precisamos estar atentos. Platão falava muito para esse cuidado, né, com essa vibração, como vibramos. Ele ressaltava muito a música faz vibrar. Sim. Né? Por isso precisamos estar atentos, né? O que nos faz vibrar? Qual a qualidade de musicalidade que nos permitimos? Que eu acho assim, prestar atenção nas diferentes respostas que nós damos a estímulos diferentes, tipos de músicas diferentes. Né? Você vê, normalmente quando as pessoas estão numa academia de ginástica, numa aula de spinning, que você precisa acelerar o batimento cardíaco para o exercício, o ritmo de música é diferente. No final da aula, quando você vai relaxar, você já tem uma música mais lenta, mais suave. Para quê? Para que o nosso corpo físico responda da mesma maneira. Então isso já dá uma indicação de como as vibrações. A movimentação que ela faz. Né? O que elas provocam na gente. Né? É preciso estar atento ao que, né, o que nos apraz. Né? Qual a reação que temos espiritualmente? O que a nossa essência responde ao estilo de música que nos é apresentado. Né? Porque nada é impune, a gente vai responder a tudo isso, respondemos a tudo isso. É o nível de vibração em que estamos. Né? E Platão ressalta sempre isso para a música, ele ressalta a música justamente para isso, para poder a gente familiarizar aí com o nível de vibração que estamos compatíveis, se assim podemos dizer. Quarto princípio, né? Princípio da polaridade. A produção já avisa que o tempo está... Princípio da polaridade.
tudo é duplo. Tudo tem os seus... Tudo tem o seu oposto. Isso. Tudo tem o seu oposto. Tem o dia, tem a noite, tem o calor, tem o frio. E é interessante que ele diz que tudo tem o seu oposto, mas não são coisas distintas. São graus diferentes da dentro mesma de um mesmo coisa. Isso. Então significa, ele dá um exemplo bastante do frio. Frio e o calor. Eles são exatamente a mesma coisa, mas tem graus diferentes, como é o amor e o ódio. São graus diferentes de vibração. Né? Você vibra no amor e ele está muito próximo da vibração do ódio. Porque a gente consegue, às vezes, no mesmo momento, vibrar amor por uma pessoa e vibrar no ódio por outra. Isso. Né? No mesmo momento e no mesmo ambiente. E como a gente falou anteriormente sobre a vibração, nós respondemos, nada impune, nossa essência responde ao que nos apraz. Por isso precisamos ficar muito atento, porque o amor e o ódio, qual a vibração do ódio? Eu estou próximo dela? Qual a minha reação no dia a dia em determinadas situações? Esse controle é que a ciência hermética nos passa. Porque tudo está sob um controle da mente. Se conseguirmos analisar, identificar a nossa vibração, né, e conhecemos a lei do oposto, que tudo é o mesmo, só muda, né, os diferentes níveis de vibração, conseguiremos aí controlar essa situação. Lembrando no início, o primeiro princípio diz que da mentalização, que tudo é mental, que tudo é fruto do nosso pensamento. Então aí está a nossa responsabilidade. E a gente sabe que o universo ele precisa desse equilíbrio. Né? Esse equilíbrio ele é necessário, principalmente para nós que estamos em processo evolutivo. A gente precisa da luz para reconhecer a treva, a gente precisa da dor para reconhecer o amor. A gente precisa desses parâmetros. Né? E é isso que esse princípio da polaridade nos ensina. Eles existem, mas eles não são coisas diferentes. A gente está falando de graus diferentes da mesma matéria. Como a gente estava falando aqui no início, que é muito bem representado no símbolo do yin e yang. Que você tem lá o lado do yin e o lado do yang, e se você perceber, existe dentro do lado do yang uma bolinha que representa o yin. Porque quando um chega no extremo, é preciso que nasça o outro para que você tenha esse equilíbrio. Então são graus diferentes. A gente vai precisar odiar para sempre? Não, a gente não vai. Porque à medida que a gente vai se utilizando, a gente não vai precisar mais. Mas durante o caminho a gente precisa. E a gente precisa do ódio para reconhecer enquanto a gente está vibrando o amor. Né? Um serve de alerta para o outro. E precisamos aí conhecer essa arte de fazer essa transmutação. É possível, né, vibrar diferente. Sim. Fazer o interior, a essência, vibrar diferente. Consequentemente, acelerando a nossa evolução. Mas já chegamos ao final do segundo bloco, é isso mesmo? Não chegamos nem na metade aqui dos Sério, 7 produção? princípios, mas já chegamos. Esse cronômetro não está errado? Bom, meus amigos, vamos fazer um pequeno intervalo. Já, daqui a pouco a gente vai utilizar o intervalo também. E já voltaremos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí.
Bom, meus amigos, retomamos aqui ao terceiro bloco do nosso programa, terceiro e último do nosso programa. Como vimos, o assunto é bem amplo, vasto, e passar por essas leis de Hermes é corrido, é um pouco complicado, mas infelizmente a gente teve que condensar aí ao tempo que a gente tem disponível. E a gente promete aí que numa próxima a gente volta detalhando mais o assunto. Continuando nos princípios, nós temos o quinto princípio do Caibalion, das leis herméticas, princípio de ritmo, fluxo e refluxo, ação e reação. Nesse princípio, os ensinamentos de Hermes, ele diz que, conhecendo esse princípio do ritmo, nós podemos controlar essa situação. Ou seja, nós sabemos que tem um fluxo e um refluxo. Sabedouro disso e não tendo condições de mudar, né, esse fluxo, que nos fortalecemos então para lidarmos ou para assimilarmos esse refluxo. Ou seja, a avalanche vem, mas eu me fortaleço para eu continuar o meu ritmo. Me veio uma imagem aqui agora, quando você fala de fluxo e refluxo, você fala de maré, né? Quando você está na praia, né, naquela parte ali que a onda vai e vem. Se você está a primeira vez despreparado, né, quando a onda volta, você meio que se desequilibra. Né? E aí, na segunda vez, você já sabendo que isso vai acontecer, porque ela vai e ela vai voltar. Você não tem como impedir esse ritmo da onda. Mas você se prepara, já, né, enfia mais o pé na areia, né, já separa as pernas, já se prepara para esse movimento contrário. Aumenta o seu grau de equilíbrio ali para poder sustentar esse refluxo, para que continuemos, para que, né, para dar esse ritmo. Você segue caminhando, mas assim, ciente de que aquela ação vai gerar uma reação, mas você se prepara, né, para passar por essa reação e seguir adiante. Para não ficarmos igual pêndulo, né? Senão a gente vai só tomando cachorro. Isso, exatamente. Acho que a analogia foi boa. Próximo princípio, causa e efeito, também bem parecido, é uma das, né, tradicionais aqui nas nossas reflexões. Isso aí é um mantra diário, né? É causa e efeito, não existe ação sem reação, né? Você é responsável por aquilo que você planta. E é uma lei que nos rege a todos, né? Uma lei que vai se fazer cumprir sempre. Nós somos o que fazemos e o que pensamos. Nós somos arquitetos do nosso futuro. Né? Plantamos e vamos colher aquilo que plantamos. Inevitavelmente. Né? Não tem como terceirizar, não tem como, né, terceirizar, né? Passar para outras pessoas. Ou seja, nós somos consequências do que... E eu acho que assim, o ponto de atenção não adianta dizer que não merecia passar por aquilo. Não é justiça, né? Até porque, assim, nesse momento de nossas vidas, já não cabe mais essa frase. Né? Já não cabe mais dizer... Acho que a coisa está bem já aberta. Eu merecia, né, passar por isso. Se colocar como vítima, né? Nós somos os causadores, né, dos nossos destinos. E escolhemos, nós que direcionamos o nosso coração. Voltando ao princípio da mentalização, tem uma passagem no Caibalion que ele fala exatamente isso. Não existe, se o pensamento é mente, se eu sou responsável por aquilo que eu penso, então não existe o inevitável, não existe o acaso, não existe nada está solto. Nada está solto. Né? Tudo obedece ao planejamento que nós mesmos programamos. E sempre levado pela lei da evolução. Exatamente. Né? Que é uma lei maior do nosso Criador. Sétimo princípio, o princípio de gênero. Esse princípio, na ciência hermética, ele está presente em tudo. Né? O masculino e o feminino. Tem uma analogia muito boa que, por exemplo, todas as nossas verdades, tudo o que
todos os nossos conceitos, eles estão aplicado esse princípio do gênero, porque nós temos determinadas informações. Essa informação por si só, na grande maioria das vezes, ela não se basta. Nós precisamos de um complemento, uma unificação, um casamento, para que dessa junção, desse princípio de gênero, masculino e feminino, talvez, nós tenhamos um resultado, né? E esse princípio se faz presente nos dois mundos, no físico e no espiritual. No físico, né, o casal e o filho, homem e mulher, o filho. Então, o que a ciência hermética nos passa é que esse princípio de gênero ele está presente em tudo. E essa analogia do pensamento, ela deixa bem claro tudo isso, né? Alguma coisa casa com o que a gente tem para formar um resultado, gerar isso. Exatamente. E ele fala exatamente isso. Dentro do masculino está o feminino e dentro do feminino está o masculino. E aí, se você volta lá para os outros princípios, quando ele fala da polaridade, ele já fala isso, né? Você tem os opostos da mesma coisa. E o masculino e o feminino são opostos. Em graus, que na verdade são o quê? São graus diferentes dentro do mesmo. Isso. Então, um princípio, ele meio que reforça o outro. Então, hoje, assim, você pode aplicar isso em vários estágios, várias situações da sua vida. Você pode ligar isso aos sentimentos, né? Porque se atribui muito que o masculino ele está ligado à força, à sobrevivência, né? À alimentação, e o feminino está ligado à sensibilidade, às artes. Então, assim, é preciso que você tenha as duas coisas para você ser um ser humano completo. Isso. Né? Não dá para ser só provedor ou ser só amante das artes. Você precisa unir essas duas coisas para você ser um ser humano completo. E que está presente em todo o universo. Exatamente. Como o nosso tempo está um pouco reduzido, a gente conseguiu aí algumas coisas para finalizar o tema. A gente pode aí deixar aberto até para que numa nova oportunidade a gente venha falar um pouquinho mais. Um pouco mais. Desse... Porque realmente, assim, são muito aprendizado em poucas linhas. Né? Então a gente precisaria de um tempo maior para tratar cada um desses princípios. Mas, assim, mais uma vez, assim, eu repito, acho que vale a pena, né, a consulta ao Cabalhon, uma leitura um pouco mais cuidadosa, né, até para gerar um pouco mais de discussão. O Cabalhon, ele, como dissemos, ele não chega sem nenhum propósito, né? Como falamos... Aliás, está escrito lá que o livro... a sabedoria, né? A sabedoria chega nos ouvidos, através dos lábios, chega nos ouvidos de quem está preparado para receber. Né? Então não vem em vão. Indicamos, sim, um excelente livro para a gente ter aí ao nosso lado. Bom, meus amigos, na semana passada, o tema a respeito da psicografia de Chico Xavier e do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nós tivemos algumas perguntas. São perguntas assim, claro que não vai dar para poder responder todas elas, mas nós temos aqui, Aninha, o seguinte, deixa eu ver aqui, nossa, são duas perguntas. Primeiro vamos responder a nossa irmã Andressa. Andressa é de Lisboa. Ela pergunta o seguinte: como saber a veracidade no aspecto científico das verdades do Livro dos Espíritos? Será se é fruto de uma verdade? Interrogação. Ou fruto de energias de homens não mortos e sim vivos? Como comprovar? Andressa, Lisboa,
Portugal. Começando assim, a gente no início aqui falou um pouco isso, né? Quando a gente falando sobre os 7 princípios, e a gente identificou nos 7 princípios de Hermes há uma grande correlação com o Livro dos Espíritos, que traz a mesma informação. Você inclusive citou que traz a mesma informação, que a gente encontra a mesma informação em Buda, em Krishna, isso, na Bíblia. Então esse é um ponto, essa para mim é a maior prova de que todos eles beberam da mesma fonte. Não é uma verdade única localizada, né? Exatamente, não foi obra de 2 ou 3 que sentaram ali e decidiram que aquela seria o caminho. Então, para mim, essa é a maior prova quando você encontra, que foi uma maneira, inclusive, foi uma metodologia que Kardec usou para compilar o Livro dos Espíritos. Né? Eram várias respostas recebidas de locais diferentes e as coincidentes é que ele considerava como sendo verdadeiras. Então, isso para mim é um princípio científico. Os fenômenos mediúnicos, a gente vê que vem desde a antiguidade. Mas até para poder fortalecer um pouco mais, eu trouxe aqui algumas, são palavras de cientistas. Sim. Cientistas, ou seja, a dúvida dela é como comprovar cientificamente. Então, alguns cientistas, por exemplo, William Crookes, célebre físico inglês, ele chamou a atenção de toda a Europa racionalista para a realidade dos fatos espíritas. Aquela cética Inglaterra, né, daquele momento, que se assustou, ele pesquisou, observou, contraprovou e se rendeu ao espiritismo. William Crookes. Russell Wallace foi um físico naturalista, rival de Charles Darwin na evolução da espécie. Extremamente materialista, mas ele teve comprovações, ele é um precursor da ecologia, e ele diz o seguinte, abre aspas, aprendi uma grande lição sobre campos obscuros do conhecimento. Nunca aceitar a descrença dos grandes homens ou suas acusações de impostura ou imbecilidade. Tornou-se um grande espiritualista. Cromwell Varley era engenheiro, descobridor do condensador elétrico. Ele diz o seguinte, o ridículo que os espíritas têm sofrido não parte senão daqueles que não têm o interesse científico e a coragem de fazer algumas investigações antes de atacarem aquilo que ignoram. Um outro, Oliver Lodge, físico e membro da Academia Real. Ele diz o seguinte, entre aspas, nós cientistas não viemos anunciar uma verdade extraordinária, nenhum novo meio de comunicação, apenas uma coleção de provas cuidadosamente colhidas, sem nenhuma dúvida final da existência e sobrevivência da personalidade após morte. Aí tem uma aqui interessante, a última, até para... Ernest Bonanno, ele diz o seguinte, ele se dedicou há mais de 30 anos aos casos psíquicos. Ele diz o seguinte, ele afirmou, fora da hipótese espírita, não existe nenhuma outra capaz de explicar os casos que explico. E ele explica os casos deles. Então, são cientistas que estão dizendo. William Barrett, que é um físico, ele diz, a sobrevivência e comunicação após a morte são evidentes. Do que são contraídos, ninguém concedeu atenção refletida e paciente. Todos de senso que dedicam estudo prudente e imparcial, como temos feito por vários anos, será constrangido a mudar de opinião. Isso são opiniões de cientistas. Que assim, chegaram a essa conclusão por quê? Porque se debruçaram, analisaram. Então, acho que esse é o caminho, né? Eu acho que você está certa, Daiane, em fazer essa pergunta, porque a gente não tem que aceitar nenhuma verdade, a gente tem que ir em busca da nossa verdade. Mas eu acho que é um caminho você comparar
exatamente isso. A informação que está no Livro dos Espíritos, a informação que está na Bíblia, que está no Tal, que está no Bhagavad Gita, que está em Hermes, e perceber como essa informação se repete. E eu acho que isso é uma comprovação de que ela veio de uma única fonte. E quando você pergunta, como é que eu vou saber se é fruto da energia de vivos ou de mortos, né? Isso que ela fala. Eu te diria o seguinte, estão todos vivos. Independente da dimensão que eles vivam, estão todos vivos. A morte não existe, né? Eles podem estar sem um corpo físico, mas são todos vivos. E muitas vezes essa interação é necessária para que a gente receba a informação. Né? Para que nós consigamos receber essa informação, é importante que tenha uma parcela encarnada e uma parcela desencarnada trabalhando em conjunto para que essa informação nos chegue. Temos uma outra pergunta, eu não sei porque a produção não avisou nada, acho que eles estão um pouco distraídos. Será que a gente ainda tem tempo aí para... Não tem tempo, produção? Não dá, né? Tem uma pergunta aqui. 2 minutos. Se você for 2 minutos? rápido, você consegue. Se demandar mais tempo, a gente continua no próximo programa. Samuel, professor de Filosofia e Letras de Recife. Samuel pergunta: o livro Parnaso foi reconhecido pela Academia Brasileira de Letras? Pergunta ele. Onde posso ver esse registro? Samuel, professor de Filosofia e Letras de Recife. Bom, Samuel, isso foi um grande dilema, né? Na época, colocar Chico Xavier dentro da Academia Brasileira de Letras ou não? Um jovem, 20 anos, uma cidade do interior de Minas Gerais, 4ª série primária, sem recursos nenhuma biblioteca, sem recursos financeiros, e ele teve provas, né? Análise em cima de todos o trabalho feito, todos os poemas ali publicados, que foram mais de 50 autores diferentes, como falamos no programa anterior, particularidades de cada um deles. A particularidade de cada particularidades, características, linguagens, muitas fora do português. E, na verdade, nós tivemos até uma tese da Universidade Unicamp. Você pode até fazer uma pesquisa, ver lá o que se fala a respeito disso. E o grande dilema seria esse, colocar Chico Xavier lá ou não. Né? E no final do livro ele dá um depoimento dizendo que ele não empregou intelectualidade nenhuma naquele momento. Todas elas foram mensagens recebidas de desencarnados. Ele foi um veículo. Um veículo, um instrumento para poder escrever aquilo. Por isso ele não foi para a Academia Brasileira de Letras, porque ele não é o autor daqueles poemas. Ele é apenas um instrumento que psicografou, recebeu essas mensagens e psicografou. Eu acho que não é? Por isso não vão ver registro. Bom, meus amigos, infelizmente finalizamos aqui o nosso programa de hoje. Mandar um abraço lá para o Orfanato Santa Rita de Cássia. Estivemos lá hoje pela manhã. Uma grande alegria estar com as nossas crianças. No trabalho hoje pela manhã, um evento muito bom. Não podia ir, mas tudo bem. Eu estava lá, sim. A Casa de Apoio Fraterno. Estava cobrando a favor. Pensamento e coração. A Casa de Apoio Fraterno lá, sempre presente em várias outras atividades no nosso dia a dia. Entre no nosso site, pontodobem.com.br. Se inscreva, participe. São vários projetos sociais de auxílio, de ajuda. O bem pelo bem. Nosso cronômetro já pisca no vermelho. Bom, meus amigos, finalizamos então o tema do programa seguinte, nunca lembramos. Tem alguma coisa do Capelo Gaivota? Fernão Capelo Gaivota. Vamos falar dos Fernãos Capelo Gaivotas que andam voando por aí ou deixando de voar. Aguardamos vocês no próximo sábado, uma excelente semana, fiquem em paz e que Deus nos ilumine sempre. Tchau, gente.